Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um momento, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos dá para que nós estejamos aí louvando, engrandecendo e magnificando o seu nome. Amém? É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Pastor Carlos Salles aí, orando, clamando e colocando em evidência, o poder sobrenatural do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, maravilhosamente na minha vida, na tua vida. Que Deus esteja fazendo uma obra maravilhosa, aleluia, na minha vida e na vida, Senhor, do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Que o Espírito do nosso Deus esteja lavando, remindo, transformando, fazendo uma obra, aleluia, importante na vida de cada irmão. E que nós sejamos alvos dos milagres do nosso Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bom nós estarmos aqui. Nós já estamos aí com a nossa amada diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer alguns textos, texto aí da palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, minha amada irmã, que está aí em Salmo 51, já abra suas Bíblias, tem alguns textos aqui que eu vou usar como ilustração, texto que eu trouxe aí para que nós estejamos em nome de Jesus Cristo buscando, a presença do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo Deus tem sido misericordioso. Já de antemão quero falar da festividade, que vamos ter aqui na Travessa Souza Andrade. Travessa Souza Andrade, número 123. Esta rua ela fica quase em frente ao Colégio Nacional, onde tem o Kiko aí, ele conserta as bicicletas ali, naquela entrada, essa rua mesmo, do lado de cima. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Aqui nós já estamos 7 anos aqui nessa localidade, vai ser a festividade do 7º ano, crendo que vai ser uma bênção. Você é o nosso convidado especial e Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Nós temos aí no primeiro dia nossa missionária Eliane pregando pra gente, ela é do Campo de Madureira, Igreja Assembleia de Deus aqui em Cascadura, amém? E ela é uma bênção, amém? E já fui em festividades que ela estava pregando e foi assim uma enormidade. O Espírito Santo de Deus desceu maravilhosamente. Também no dia 26, 26 vai dar no sábado. Nós vamos ter algumas consagrações aqui. No dia 26, nosso pastor Márcio vai estar conosco, nosso pastor presidente. Vai ser uma bênção, E também pregando para conosco, pregando para a gente aqui, vai ser o pastor Carlos Wesley, Pastor Carlos Wesley. Nós fazemos a programação junto ali na Rádio Nova Sião, E Deus tem sido assim maravilhoso com o nosso pastor Carlos Wesley. Tive um tempo com ele também na Metodista de Cascadura, Aquela ali perto da praça, aquela igreja grande ali. E o tempo que nós tivemos lá também foi uma enormidade, foi uma bênção, Agora, o pastor Carlos Wesley está na Igreja Metodista Fazenda da Bica e ali tem sido um grande exemplo, um homem de Deus abençoadíssimo. Tem feito ali um intercâmbio com as demais igrejas que estão ali. Muitas vezes sai em passeatas pelas ruas proclamando o reino de Deus, chamando a atenção das pessoas para a paz em Cascadura. Isso é muito importante. Tem evangelizado, tem feito uma obra muito bonita ali com jovens, uma obra muito bonita com os idosos. Ele tem sido uma bênção. Então ele vai estar conosco dia 26, ele trará a palavra aqui pra gente no dia 26
que é agora na próxima semana, amém? No próximo final de semana nós já estaremos com a nossa festividade. E no dia 27, que é domingo, nosso pastor Daniel Bezerra, ele vai estar trazendo a palavra da Igreja Batista também, pastor Daniel Bezerra. Também conheci ele fazendo a programação lá na Nova Sião. O pastor, ele é uma bênção e ele, em nome de Jesus Cristo, vai estar conosco aqui. E nós vamos fazer essa festa linda para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, é isso aí, meu amado irmão. O Senhor é bom e a gente sabe que a cada dia Ele tem aí operado sobre as nossas vidas e nós só temos que agradecer a Deus. Hoje, a partir do momento que eu estou aqui, já é 7h35, né? E daqui a pouco nós estaremos com a consagração. Missionária Diva e irmã Cleonice estará à frente da consagração aqui a partir, aleluia, das 9 horas da manhã. Irmã Cleonice e Missionária Diva, amém? Você é o nosso convidado especial, elas vão estar aqui fazendo essa consagração e cremos que vai ser uma bênção. Hoje também nós temos um culto em ação de graça com o nosso pastor Valmir, né? Lá no Lote 1000, nós vamos estar lá confraternizando com o nosso amado irmão, uma bênção, aleluia, que ele recebeu, né? E a gente louva, engrandece o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo pelas vitórias dos nossos amados irmãos, amém? Então estaremos com ele lá hoje às 19 horas, amém? Glórias a Deus. Eu trouxe um texto aqui, parece que eu já tinha falado sobre esse texto, mas eu quero trazê-lo novamente. Ele diz assim: encontre a motivação que você precisa dentro do seu coração. Você é forte e será sempre capaz de lutar pelo que acredita, de vencer todos os desafios que a vida lhe propuser. Lute com esperança, com força e com coragem para conquistar mais uma vitória na sua vida. Erga sua cabeça e agradeça a chance de estar aqui e poder continuar a escrever a sua história. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho um outro texto agora sobre uma parábola. E essa parábola ela fala a respeito assim: você é arrogante? É uma pergunta que essa parábola ela traz e faz. Diz assim: um sábio recebeu um empresário bem-sucedido que logo começou a falar sobre as suas conquistas, manifestando uma enorme arrogância. Afirmava ter erguido a sua companhia, a sua empresa, do nada, sozinho, sem seus pais, aleluia, nem seus pais tinham lhe dado nada, um centavo. Trabalhava para pagar a faculdade. Então o sábio falou: você fez tudo sozinho? Respondeu: fiz. O sábio insistiu: ninguém nunca lhe deu nada? Ele disse: nada. Então ele perguntou: quem trocou as suas fraldas? Quem o alimentou quando você era bebê? Quem trabalhou para sustentá-lo? Quem o ensinou a ler e escrever? Quem lhe deu os empregos que o mantiveram na faculdade? Quem lhe deu o primeiro emprego depois de formado? Quem serve a sua comida na lanchonete da sua empresa? Quem limpa a sua casa? A arrogância não é exclusiva de uma classe dominante. Pode ser encontrada entre ricos e pobres, pessoas cultas ou ignorantes. O pior de tudo é que a maioria das pessoas que agem assim não se acham arrogantes e por isso não muda. É momento de mudar. É momento de nós estarmos colocando diante do nosso Deus e Pai, aleluia, a nossa vida. É momento de nós colocarmos diante dele tudo, amados irmãos, que devemos melhorar como pessoa. A falta de reconhecimento é falta de humildade.
A gente olha, amados irmãos, o quanto o pai e uma mãe sofrem para colocar um filho no mundo. O quanto o pai e a mãe sofrem para dar educação, o quanto o pai e a mãe sofrem para estar instruindo seus filhos. O quanto o pai e a mãe batalha para colocar na faculdade, o quanto trabalha para colocar, aleluia, dar os primeiros passos, a educação necessária nos primeiros anos de vida, o cuidado para não cair aqui, para não cair ali, o cuidado para atravessar a rua, o cuidado de não deixar fralda com cocô para não dar assadura, o cuidado para estar dando as vacinas, são muitos cuidados que o pai e a mãe empregam no filho, são muitos cuidados que o pai e a mãe, aleluia, depois até mesmo de crescidos os filhos, aleluia, glórias a Deus, eles dão muito mais trabalhos. A gente olha, amados irmãos, que tem um ditado aí que diz filho criado, trabalho dobrado. Muitas vezes a gente, quando não entende, a gente fala, isso é conto de fadas, isso é conto da carochinha, isso aí é uma mentira. Mas quando a gente tem filhos, amados irmãos, a gente sabe. Eu olho para minha esposa assim, de vez em quando eu acordo à noite para ir no banheiro, tá lá ela acordada, falando, não conseguiu dormir não? Não, estou preocupada com um menino que não chegou ainda, menino, 24 anos de idade. Estou preocupada com ele, estou preocupada com isso, estou preocupada com aquilo e não dorme. As preocupações são múltiplas. A gente se preocupa aonde que está, o que está fazendo, se está bem. São tantas coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos preocupamos a respeito dos filhos. E o pai e a mãe, não existe um determinado momento que ele deixa de preocupar, não, é uma preocupação, é sempre. É sempre. Será que meu filho está bem? Será que almoçou? Será que jantou? Será que está com a roupa bem vestido? Será que foi passada a sua cabeça? E assim por diante, nunca cessa a preocupação. De vez em quando eu saio com a minha esposa, a gente tá comendo alguma coisa, ou se não tá tomando um sorvete, ou se não um açaí, e de repente ela fica falando, eu queria que o Brenner estivesse aqui, se ele estivesse conosco, ele estaria tomando um sorvete também. Quando a gente for embora, arruma um para levar para ele. Mãe é sempre assim, né? E a gente vê a preocupação. Então, ninguém faz nada sozinho. Tudo que temos, alguém nos ajudou, alguém investiu em nós, alguém nos deu a primeira oportunidade. E nós temos a oportunidade, meu amado irmão, minha amada irmã, de fazer toda a diferença. E o Senhor, Ele tem dado a mim, Ele tem dado a você as oportunidades, né? Que a palavra do Senhor diz assim, toda boa dádiva, ela vem lá do alto, do Pai da luz, em que não há sombra de variação. Todo dom perfeito vem dele. Então é Ele, o Senhor, quem nos dá as oportunidades. Foi Ele quem soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Por causa disso, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos aí, aleluia, esse dia maravilhoso, porque quando nós estávamos dormindo de sábado, né? Agora para domingo, o Senhor, Ele foi lá, cutucou no meu ombro, cutucou no teu ombro e falou assim, olha, levanta, está na hora de despertar para uma nova oportunidade, para uma nova vida. E nós temos essa nova oportunidade, essa nova vida, nós temos aí, aleluia, a alegria de estar indo muito mais longe, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem sido maravilhoso, em nome de Jesus. Seja bem-vinda a nossa irmã Graziela, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus, derramando das suas bênçãos, derramando da sua unção, fazendo resplandecer da sua glória, né, nosso Deus Israel, sobre você, toda a sua família, sobre a Jaciana aí, que já de antemão nós colocamos aí para que os irmãos e as irmãs estejam orando, né, pela nossa irmã Jaciana, pelo nosso irmão Geraldo,
e são alvo de nossas orações todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer, aleluia, uns salmos. E eu já disse aí para os amados irmãos, antecipadamente, para nós estarmos abrindo no Salmo 51. Amém? Glórias a Deus. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para ti, ó Deus, são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua benignidade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Glórias a Deus. Salmo de Davi. Davi, ele muito pecou, e hoje dentro da igreja a gente endeusa muito Davi, né? A gente coloca Davi como um Deus. Mas Davi, ele foi como nós, um simples mortal. E assim conforme o texto ele fala de Elias, né? De vez em quando a minha esposa ela me puxa a orelha, né? Porque muitas vezes eu estou num texto, aí eu vou lá no outro texto. E aí nós temos que entender, ele fala de Elias que
Ele diz sobre Elias: Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, amados irmãos, todos que passam por essa humanidade são homens e mulheres, né? Mas que deixou-se os ser usados por Deus. E Deus usou assim de uma maneira sobrenatural. E a gente olha para Davi. Ele falha, amados irmãos, e quando ele falha, ele soube que falhou pela presença do profeta. E o profeta veio a ele e falou com ele no momento que ele foi confrontado com o seu pecado. Ele não arrumou desculpa para os seus pecados, mas ele se derramou. Ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele falou assim: eu vou morrer, porque ele mesmo o sentenciou à morte, mas Deus o libertou. Meu amado irmão, minha amada irmã, o profeta chega para ele e fala: Davi, o Senhor me envia até a ti. E eu venho da parte do Senhor e quero te contar um caso. E quero que você me ouça com atenção. Havia numa cidade um homem pobre que trabalhava para um fazendeiro. Quando de repente veio à casa do fazendeiro um viajante. Mas esse fazendeiro, em vez de tirar das suas reses, tirar do seu gado algo para preparar para aquele viajante, ele matou a única cordeira que tinha um empregado da sua casa e deu para o viajante comer. E Davi, apressando no assunto, ele diz assim: olha, esse homem merece a morte, e pela cordeira que ele matar, ele pagará 4 vezes mais. Naquele momento, amado irmão, naquele momento, minha amada irmã, o profeta abriu a sua boca e disse: Davi, esse homem é você. E Davi, imediatamente, ele caiu com o rosto em terra. Ele colocou a boca no pó e ele disse: agora eu vou morrer. Eu não sei você, mas o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer colocar todo o nosso orgulho por terra. Ele quer nos lavar, Ele quer nos remir, Ele quer fazer uma obra maravilhosa na minha vida e na tua vida. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Iribarra, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda. Então, minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor diz que verdadeiramente o Senhor, Ele tem uma obra magnífica na vida de cada um de nós. E desde o momento que nós tomamos posição, e essa posição é pela qual nós ouvimos falar, que em João 3,16, que Deus deu o mundo de tal maneira, deu o seu Filho ao mundo de tal maneira, que nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando o nosso Deus deu Jesus para ser propiciação pelos meus pecados, conforme está escrito, amados irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, amados irmãos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas é todos, não está falando somente de um homem, ele está falando
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está falando de todo um homem, ele não está falando de um só homem. Ele não está falando de rico, ele não está falando de pobre, ele não está falando de uma pessoa que tem escura cor ou uma pessoa que tem clara cor. Ele está falando de todos os homens, amados irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em João, ele diz assim: aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Tá aí, amados irmãos, nós precisamos ver João capítulo 1 João capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, o Eterno, Ele tem operado na minha vida e na tua vida, conforme está aí em 1 João capítulo 1, do versículo 8, versículo 10. Nós nos levantamos, amados irmãos, na nossa arrogância, nós nos levantamos como se nós fôssemos dono do mundo, assim conforme Davi, ele olha Betseba e ele não olha os parâmetros, ele não olha, aleluia, aquilo que impede a ele. O seu servo, um dos seus servos falou: aquela é a mulher de Urias. E ele diz assim: manda a chamar. Ele deita com ela. Ele esquece até onde ele pode ir. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos colocamos conforme Davi, amados irmãos, quando o dinheiro está no bolso, quando nós estamos abastados, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos sem limite, nós nos colocamos dessa maneira, amados irmãos, e as situações vai nos tomando, amados irmãos. Nós achamos que estamos acima de qualquer suspeita, nós em vez de descermos, aleluia, a casa do Senhor, amados irmãos, conforme, aleluia, nós ouvimos falar que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz dessa maneira, preste atenção: porque o salário do pecado é a morte. Davi sabia que ia morrer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados, e quando Davi ele cai por terra e diz: eu vou morrer, o profeta fala: não, Deus já o perdoou. Porque o sangue de Cristo, amados irmãos, ele já estava preparado antes da fundação do mundo, amados irmãos. Nós precisamos entender isso, amados irmãos, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, Ele é aquele que tem preparado para mim, preparado para você, essa propiciação. Ele tem preparado sobre mim, preparado sobre você, tudo que nós precisamos para continuarmos nessa caminhada. A palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, ela tem dito que o nosso Deus, ele tem prazer na minha vida, enquanto nós tivermos, enquanto nós pudermos, amados irmãos, estar aí diante de tudo que Deus tem preparado. Nós temos que agarrar com unhas e dentes, mas muitas vezes é como se fosse um jogo de baralho. A gente fala: passei. Vai querer? Não, passei. Vai querer o outro? Passei. Não, não quero não. É como se fosse algo que a gente poderia passar simplesmente, quando diz a palavra do Senhor que as bodas do Cordeiro já está preparada, e ela está preparada antes da fundação do mundo, e quando
Essa palavra ela vem até a mim, ela vem até a você. A palavra diz, amados irmãos, que Deus ele tem preparado uma grande mesa. Quando nós imaginamos uma grande mesa, a gente imagina aquela mesa farta, né? E comida à vontade. E essa grande mesa, amados irmãos, é dessa maneira mesmo. Comida à vontade, aquela comida que você gosta. Muitos gostam aí de um churrasco, muitos gostam de uma massa, outros gostam de outras coisas. E é aquilo que você gosta mesmo. E o Senhor ele tem preparado com abundância para a minha vida e para a tua vida. Mas a palavra do Senhor, ele diz que essa mesa está preparada não dessa comida material, mas de uma comida espiritual que ele tem colocado todos os dias diante de nós e está falando: come, come. E a gente fala: passei. Por quê? Ele fala com seus empregados, segundo os empregados, segundo o que a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que ele manda os seus servos dizer aos convidados que a mesa já está preparada. E um fala assim: eu rogo por me escusar. Outro: eu rogo por me escusar. Eu não posso estar na presença do Senhor. Amados irmãos, se nós soubéssemos o quanto é importante estar diante de Deus, a gente nunca nos ausentaríamos da sua presença. Se nós soubéssemos o quanto vale um dia na presença do Senhor, a gente nunca nos afastaríamos. Nós estaríamos a cada momento bebendo da água da fonte, comendo, aleluia, dessa mesa. Ele diz no Salmo 84, preste bem atenção, o que diz o Salmo 84? Ele diz assim, amados irmãos: aleluia, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece, aleluia, glórias a Deus, ó Deus de Israel, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Já imaginou? Já imaginou a nossa carne tremendo? Já imaginou cada um de nós sedentos de estar na presença do Senhor? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Rose, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ele diz assim: até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado um homem cuja força está em ti, em cujo, aleluia, aleluia, glórias a Deus, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, aleluia, faz dele uma fonte, amados irmãos. A chuva também enche os seus tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece, perante o Deus da nossa salvação. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu preferiria estar à casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade. Já imaginou o quanto é maravilhoso estar na presença do nosso Deus? Davi, ele diz assim, ele cai por terra, ele diz, eu vou morrer. E o profeta Natan diz: o sangue de Cristo já te limpou de todo o teu pecado.
porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que está dentro de ti. Nós precisamos, amados irmãos, mudar o que está dentro de nós. Deixar Deus entrar. Deixar Deus fazer. Nós muitas vezes erramos muito. Quer ver uma vez? Eu vou contar umas historinhas para vocês. Uma vez eu cheguei em casa, o carro da patrulha estava na porta da minha casa, lá em Minas. E eu cheguei e estava aquela confusão. E a minha mãe e meu pai tinham brigado. E a polícia estava presente quando de repente eu cheguei tomando as dores da minha mãe e falando que o meu pai era o carrasco da história. Quando de repente minha irmã, ela veio assim de mansinho, me puxou pelo braço e falou: vem cá, quero falar contigo. E ela disse assim: foi a mãe que bateu no pai. Essa briga de casal não foi uma coisa assim absurda, mas tomou proporções terríveis, conforme uma tempestade no copo d'água. Teve uma vez que eu estava na fila de uma empresa, tipo assim, Casas Bahia. Estava na fila da Casas Bahia e estava ali, de repente eu falei: olha, segundo a lei, não pode ficar mais de meia hora na fila. Cadê pessoas para atender no caixa? Tô vendo aí que só tem uma pessoa atendendo e essa fila ela está enorme. Cadê as pessoas para atender? A gente vai ficar até quando na fila? Quando de repente eu dei uma olhada no papel que estava na minha mão, eu não tinha que pagar a conta nas Casas Bahia, mas no ponto frio. Aí eu olhei para mim mesmo, envergonhado, e daqui a pouco esperei um tempinho e fui saindo de fininho. Tem situações na nossa vida que nós cometemos injustiça, nós temos que, conforme diz a palavra do Senhor, tardios no falar e aptos para ouvir. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele quer agir na sua soberania, na sua vontade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muitas vezes nós falamos muito e nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos estar aptos para estar ouvindo de Deus. Uma vez tinha um mestre meu, um pastor, e ele foi convidado para pregar numa igreja simples, né? Numa igreja humilde, mas uma igreja fervorosa, de muitos irmãos fervorosos. E aquilo ali estava tampado de gente. E quando terminou o culto, terminou sua pregação, as pessoas ficaram muito alegres. E aquela senhorinha que era a missionária dirigente daquela congregação, daquela igreja, ela conversando com ele, que apontou o seu filho que ficou o culto durante os louvores tocando uma sanfoninha. E ele tocava aquela sanfoninha com maior alegria, ela dizendo que criou todos os seus filhos sozinhos. E ela falou com ele: esse meu filho aí, ele é do exército. E esse mestre, esse pastor, ele se apressou no falar. E ele diz assim: o que ele é lá? Ele é um soldado raso lá do exército? E a senhorinha, com toda a sua humildade, ela disse: não, esse meu filho que o senhor viu tocando sanfona aí o culto inteiro,
e louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Ele é o comandante do exército. Ninguém levanta ou se assenta sem a autorização dele lá. Mas aqui dentro ele é servo. Ele louva e engrandece o nome do Senhor. Que muitas vezes, amados irmãos, que nós apressamos no falar. E Deus, ele quer fazer muito mais. Na nossa pressa, nós somos arrogantes. Na nossa pressa, nós tomamos medidas que não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus, porque Ele verdadeiramente vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Nós vamos ser instruídos a ser muito mais do que nós pensamos, porque nós pensamos chegar em um patamar lá em cima. E nós queremos crescer, 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 crescer. E Deus tem para mim, tem para você descer, 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 descer e se humilhar. Porque o Senhor, ele diz assim: os humilhados serão exaltados, e aquele que se engrandece será humilhado. O Senhor, ele quer tratar de mim. O Senhor, ele quer tratar de você, assim como tratou com Davi. Davi, depois que ele passou por essa situação toda, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Nós precisamos deixar Deus colocar dentro de nós um coração puro e um espírito inabalável. Deus, ele precisa agir na minha vida, ele precisa agir na tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ser destaque em todos os lugares que nós estamos, amados irmãos, mas o Senhor fala assim: aqueles que tomam o primeiro lugar na sinagoga, amados irmãos, não pode, toma os últimos lugares na sinagoga, procura um lugar de humildade, porque aqueles que conhecem a você diz assim: ô fulano, ô ciclano, vem aqui, meu filho, tomar um lugar de honra. E aqueles que tomam os primeiro lugar, ele diz assim: levante daí, por gentileza, e dá lugar para aquele meu amigo que eu preciso honrá-lo. O Senhor faça isso. O Senhor faz isso comigo, contigo, mas nós precisamos, amados irmãos, aleluia, mudar o nosso coração. O profeta, ele chega para Davi, ele diz assim: olha, Davi, o Senhor, ele te tirou de trás das malhadas. Ele te colocou num lugar de destaque, ele deu as mulheres de teu Senhor, colocou na tua mão, Davi. Davi, não era necessário tu tomar a mulher de teu irmão, de teu amigo, de teu soldado. Porque se tudo que você tem, você achasse pouco, o Senhor te daria muito mais. Bastaria você pedir. Já imaginou isso? Já imaginou que não precisa? Aleluia! O Senhor te dará. Oh, aleluia! Nessa manhã, toma posse dessa palavra. Eu já estou tomando a posse. O Espírito Santo já está falando comigo. Toma posse e peça ao Senhor. Ele lhe dará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que bênção, né? O Senhor fala. Então, em nome de Jesus, receba de Deus, em nome de Jesus.
Deixa Deus falar ao teu coração. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja agindo, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Quantos são chamados, ó Pai, para estarem, ó Pai, diante da tua mesa, Pai, mas tem, Senhor Deus, escusado. Ó Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, que os nossos afazeres, ó Pai, mundanos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nossos afazeres, ó Pai, no nosso ir, no nosso vir, Senhor, nas nossas responsabilidades diárias, Pai, e essas responsabilidades não venham tomar o teu lugar na nossa vida. Deus, nós queremos viver para o Senhor, nós queremos nos entregar, e que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não venhamos dar desculpas, ó Pai, às situações que têm nos acontecido, mas que venhamos, ó Pai, verdadeiramente estarmos presentes, ó Pai, na Tua presença. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Deus esteja te renovando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Abração do pastor Carlos. Que Deus esteja aí operando sobre a tua vida maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Um bom final de semana.